Semana passada nós começamos com a primeira mensagem e hoje eu quero continuar. Nós vamos falar hoje também sobre reinar em vida e hoje eu quero falar sobre chaves para reinar em vida. Chaves para reinar em vida. Então, essa semana o Senhor me fez ter uma atitude que eu nunca tinha, não é do meu costume. Eu sempre tenho o meu devocional com certo tipo de tradução bíblica, Almeida, Revista e Atualizada. Eu gosto dessa versão, essa versão é muito perto do original. Só que essa semana o Senhor me levou a meditar na palavra, na linguagem de hoje, na NTLH. E eu fiquei tão surpreendido, tão impactado, porque ela trouxe uma clareza ainda maior sobre aquilo que eu gostaria de compartilhar com você. Porque às vezes quando nós lemos aqui, usando a tradução que eu gosto, que é a ARA, que é a que eu falei, às vezes você não consegue entender todo o contexto do que é dito. Mas eu quero dizer para você, eu quero hoje usar a NTLH aqui, e eu louvo a Deus por essas traduções bíblicas, como é rica e como esses homens de Deus se dedicaram a isso, e isso nos abençoa muito, amém? Então, hoje eu quero usar aqui, vou falar toda a pregação, vou usar também de outra tradução, mas eu vou me atentar na NTLH, aleluia. Mas a primeira coisa que eu queria falar com você é, irmão, todo tempo tem gente me perguntando, e esses dias eu estava vendo o perfil do pastor Aloísio, e lá numa postagem que o pastor Aloísio fez de um vídeo dele, de uma das pregações, pessoas comentando a mesma coisa, tendo a mesma dúvida, o mesmo questionamento. Pastor, se eu estou na graça, eu preciso fazer alguma coisa? Qual é a parte que eu devo fazer? Eu devo trabalhar? Ou eu devo comprar uma rede e ficar deitado, esperando que tudo seja feito mediante a graça de Deus? Então, eu não sabia desse testemunho que o Daniel tinha contado, já sabia que o irmão estava muito bem, e ele até me mandou esse testemunho. E o incrível, que eu indiquei o Ari para trabalhar, só que o meu receio é que era o primeiro emprego do Ari, ele nunca trabalhou em lugar nenhum. E o cara falou, eu gostei desse rapaz que você enviou, você acha que eu devo colocar de gerente? Eu falei, não sei, o senhor que decide. E ele então colocou, e você viu o testemunho do irmão. Então não é que ele é experiente, ele veio de uma multinacional, ele veio de trás das malhadas, mas veio debaixo do favor de Deus. Eu sei que às vezes você fica com inveja, nossa, eu me esforço tanto, eu tenho MBA disso, MBA daquilo, e eu ainda continuo dizimando 75 centavos. Não que o seu estudo não seja importante, mas deixa eu esclarecer para você. A graça de Deus, o favor de Deus, você não conquista com obras, com obediência. Sabe o que te ensinaram? Sabe o que às vezes você nasceu e foi ensinado no seu lar, ou você ouviu pregações, que importante é obedecer a Deus. Se você é obediente a Deus, então Deus vai lhe abençoar. Aí você fala, uau, eu entendi. E você começa então a tentar obedecer a Deus na íntegra, não mais ou menos, na íntegra. Só que no meio do caminho, você tropeça, falha, e aí então vem a grande decepção, porque você não atingiu o resultado e o objetivo que você gostaria, de agradar a Deus 100%. Pastor, então o senhor está falando que obediência não é importante? Eu estou falando que obediência é importante, mas ela não é a raiz, ela é o fruto. A raiz é a graça de Deus, e pela graça de Deus, mediante a fé, você consegue obedecer a Deus e fazer a sua vontade. Nunca o contrário, nunca é obediência para receber fé, nunca é fazer as obras para receber fé.
sempre é pela fé, fui salvo para as boas obras. Você está entendendo? Diga amém. Então deixa eu te dar um exemplo. Você não recebe nada de Deus porque você é bonzinho. Pastor, como que você está dizendo isso? Então o senhor está incentivando a ser mal? Não, eu só estou incentivando você a não confiar nas suas obras. Sabe por quê? Porque senão você vai viver debaixo de frustração e frustração. Você recebe o favor de Deus como um presente. Então preste atenção, o Senhor te presenteia com favor. O Senhor te presenteia com benevolência, com graça. Agora, depois que o Senhor te presenteia com favor e com graça, você pega o que recebeu de graça como um presente da bondade de Deus e se torna diligente, anda em sabedoria, para que essa graça não se torne vã e você possa ter resultados positivos na sua vida. Então, o mesmo apóstolo que disse que nada recebemos por obra, é o mesmo que disse que ele fez mais do que todos, por causa do tamanho da graça que ele recebeu. Então, não há uma contradição. Então, deixa eu dar um exemplo melhor para você. Meu aniversário, você chega, pastor, eu vou te dar um presente, está aqui esse telefone. Eu mereci? Eu fiz alguma coisa? Não, você falou, pastor, eu quero te dar esse presente. Eu tenho dinheiro, eu tenho recurso, eu gosto do senhor, eu estou me sentindo bem em presenteá-lo, então eu quero te dar. Eu recebi o presente, amém? Passados 6 meses, você chega aqui e fala, pastor, e o telefone, como que está? Eu falo, tá bem, coloquei uma capinha, coloquei uma película, não tem nenhum riscado, nenhum trincado. Aí você fala para mim, porque o senhor foi fiel no presente que eu te dei, eu vou agora te dar R$1.000. Eu falo, por quê? Eu falo, porque você considerou de maneira importante o presente que eu te dei, então eu vou te recompensar. Você conseguiu entender? Então Deus te dá pela graça, e Deus vai te recompensar, te galardoar, que é o nome mais bíblico, vai te trazer um galardão por aquilo que você fez com o presente que recebeu. Os irmãos não me deram hoje eu estou tradicional na folhinha, viu, irmão? Os irmãos não me deram um iPad? Imagina se você vesse o iPad cheio de barro, jogado ali em cima da mesa de som. Você se sentiria honrado? Poxa vida, nós nos mobilizamos tanto para abençoar o pastor, custou uma nota esse iPad, mas o pastor deixou aí agora, cheio de mão de criança, tudo sujo. No próximo aniversário, falou, não compensa, porque ele não valoriza. Então, olha o que o apóstolo Paulo, sabe por quê, querido? Tem tanta gente frustrada, não conseguindo servir a Deus com alegria e com leveza, porque eles estão achando que eles precisam ser tão santos e íntegros, e eles estão esquecendo de Cristo e a sua obra perfeita. Então Paulo diz aqui, Romanos capítulo 3, abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 3, não é por obras, é pela fé. Romanos capítulo 3, verso 21. Mas agora Deus já mostrou que pelo meio do qual Ele aceita as pessoas, não tem nada a ver com a lei de Moisés e os profetas. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Nós estamos pregando uma série, Reinar em Vida. Não tem como você reinar em vida se não for através de Cristo. Cristo é a única plataforma segura que mantém os seus pés inabaláveis. A única maneira de você ser salvo, a única maneira de você reinar com Jesus,
A única maneira de você ir para o céu, se você gosta de pensar assim, é através de Cristo, não é através das suas obras. Você pode ser bom ao bastante aos seus olhos, mas você nunca vai superar a bondade de Cristo. E muitas pessoas estão frustradas porque, pastor, eu sou tão bonzinho, pastor, eu me comporto tão bem, pastor, eu me comporto de maneira exemplar. Eu não quero que você se manifeste, mas você pode ter falado ou ouviu alguém dizendo: eu não sei porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Só que um dia um camarada chegou, José, e falou assim: Jesus, o senhor é bom. Falou assim: eu não sou bom não, quem é bom é o Pai. Jesus não colocou na posição de bom, e ele é bom. Mas às vezes você fica frustrado, fala: pastor, sou tão bonzinho, eu não sei porque situações acontecem comigo. Mas eu quero dizer para você hoje, eu quero trazer essa resposta e essa clareza ao seu coração. Pode ser que o Senhor permita que situações, não é da vontade dele, mas ele permita que situações ruins aconteçam comigo, com você, para que nós nos voltemos para a bondade dele, não a nossa. Pastor, por que eu faço tantas coisas boas e ajudo tantas pessoas e ainda assim parece que Deus não me ouve? Eu quero dizer para você, Deus te ouve todo o tempo, mas Deus te responde todo o tempo. Deus te atende em todo o tempo, só que Ele te atende através de um representante, que é Cristo. Se você não entender isso, você vai bater na porta e nunca vai receber. Mas quando você vem através de Cristo, pelo sangue de Cristo, a Bíblia diz que as portas do trono da graça estão abertas para você, estão abertas para mim. Então nós precisamos entender o que o apóstolo Paulo está dizendo. Todos somos aceitos diante de Deus por causa de Cristo. Diga isso para o seu vizinho: você é aceito por causa de Cristo. E assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça, sem exigir nada em troca, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que o salva. Ele não pede nada para você. Ele pede apenas que você reconheça que a obra do Filho foi suficiente, que você reconheça que a obra de Cristo é suficiente para você ser aceito diante de Deus. Então Paulo continua: Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio. Fala para a pessoa que está do seu lado: o meio. Diga mais forte: o meio, o caminho, que se tornasse o meio das pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Assim, verso 28, percebemos que a pessoa que aceita por Deus pela fé não é aceita por obras, mas através de Cristo. Pergunta para o seu vizinho: ficou com a dúvida?